Então, eu não compro Bitcoin porque eu acredito nele. Isso é meio estranho de falar, mas é verdade. Porque se tu entrar na internet hoje, parece que todo mundo tem um motivo bonito. Liberdade, revolução, o fim dos bancos, o futuro do dinheiro. Mas eu não tenho nada disso. Pra mim, a história começou bem diferente. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu achava que Bitcoin era uma pirâmide, um scam. E quando eu ouvi falar na primeira vez, eu me lembro bem dessa sensação. Eu pensava que aquilo ali não tinha valor nenhum. Não tinha uma empresa por trás, não tem o governo, não tem fluxo de caixa e não tem nada de concreto que eu consiga segurar. Parecia somente um número na tela. E por muito tempo eu ignorei. Só que aí começou a acontecer uma coisa que ficava me incomodando. Ele não parava de subir, mas não de forma linear, mas em ciclos. Ele subia muito, depois caía muito, para então subir mais ainda. Isso começou a me incomodar mais do que me convencer, porque eu não queria estar errado no início, mas eu também não queria parar para olhar. Sabe quando tu evita de olhar para alguma coisa porque tu acha que já sabe a resposta? Era isso. Até que teve um momento que eu desisti de estar certo. Eu só aceitei. Eu aceitei sem tentar encaixar na minha visão. E foi aí que começou a mudar. Não foi lendo white paper, não foi estudando criptografia, não foi vendo vídeo de guru de criptomoeda. Foi só olhando para o comportamento, para o padrão. E o padrão era simples demais para ignorar. Uma queda absurda, seguida de uma recuperação ainda maior. De novo, e de novo, e de novo. E aí entra uma coisa que mudou completamente a forma que eu vejo investimento. A volatilidade. A maioria das pessoas tem medo disso. Vê o preço caindo 30%, 40% e pensa que aquilo deu errado. Mas para mim foi meio o contrário. Eu comecei a ver isso como uma janela. Tipo uma promoção que aparece de repente, só que no mercado financeiro. E não é uma vez, é recorrente. Todo ciclo acontece. Não necessariamente porque tem uma crise global por trás ou uma guerra. O próprio ativo cria essas oportunidades. E isso é muito raro. Se tu olhar para ações de grandes empresas, índices, imóveis, essas quedas grandes também acontecem, mas elas são eventos. E no Bitcoin, não. Isso é parte do funcionamento. E isso começou a fazer sentido para mim. Não porque eu acredito que o Bitcoin vai dominar o mundo, mas porque a relação entre risco e retorno ficou interessante demais para ignorar. Principalmente se tu não precisa do dinheiro que tu vai investir imediatamente. Isso muda tudo, porque a queda deixa de ser uma ameaça e vira uma janela de tempo. Um tempo para esperar, um tempo para comprar e um tempo também para não fazer nada. E não fazer nada é uma coisa muito difícil. Eu lembro de abrir a corretora ou o aplicativo, ver o saldo diminuindo e pensar que meu investimento estava evaporando. Mas ao mesmo tempo, tentar lembrar o motivo de ter comprado. Não é confortável, não tem nada de bonito nisso. E não é uma narrativa de longo prazo tranquila. É um teste de paciência mesmo.
é um teste emocional. E foi aí que eu comecei a simplificar. Ao invés de tentar prever, ao invés de tentar acertar o topo e o fundo, eu só acertei o ciclo. Não porque eu tenho certeza que ele vai continuar para sempre, mas porque até hoje ele continuou. Então eu trabalho com isso. No bear market, que é o mercado de baixa, eu acumulo devagar, sem pressa, sem precisar acertar o fundo, só comprando. Principalmente quando ninguém quer saber, quando o assunto some e quando só aparece notícia ruim. Quando até parece óbvio que o Bitcoin acabou. Mas é aí que eu fico mais confortável. Eu venho fazendo isso desde 2020 e tenho tido resultados muito acima da média. Quando chega o bull market, que é o mercado de alta, eu faço o contrário. Da mesma forma que eu ia comprando aos poucos, eu vou vendendo aos poucos nas faixas de preço em que eu considero que meu lucro está bom. Mas eu não vendo tudo de uma vez. Eu vou vendendo o suficiente para transformar aquilo em algo real, em algo que eu possa usar. E isso é muito importante, porque para mim o Bitcoin não é o objetivo final. Ele é uma ponte, um jeito de acelerar e de transformar a volatilidade em patrimônio estável. Eu não dependo do Bitcoin, e isso muda completamente o jogo. Porque eu não preciso torcer, eu não preciso defender, e eu também não preciso convencer ninguém. Se ele subir, ótimo, perfeito. Mas se ele cair, eu continuo bem. Porque a base da minha vida não está ali. Ela está na renda fixa, de forma segura. Está nos investimentos que hoje pagam minhas contas e me geram renda passiva. O Bitcoin é outra coisa. É como se fosse um motor forte que eu uso com uma parte do capital, mas nunca com tudo. Isso também foi algo que eu aprendi com o tempo. Lá atrás, quando eu comecei nesse mundo de cripto, eu me arrisquei muito mais. Eu comprei altcoins, peguei movimentos muito maiores. E deu certo. Eu consegui fazer uma boa parte do meu patrimônio assim. Mas hoje eu não preciso mais disso. Não faz sentido correr o mesmo risco, porque a relação muda. Antes eu precisava crescer e agora eu preciso preservar também. Então o Bitcoin se encaixa melhor nessa fase que eu me encontro. Porque ele ainda tem volatilidade, ele ainda tem os ciclos e ele ainda tem a oportunidade. Mas ele já não tem, na minha visão, aquele risco absurdo de derreter, como várias altcoins têm, que sobem repentinamente em poucos meses, 500%, 1000%, e depois simplesmente somem, ou até mesmo caem 90% e nunca mais voltam. O Bitcoin não, ele também cai muito, mas historicamente volta. E isso foi o suficiente para mim. Ele não é perfeito, não é garantido, mas é suficiente. Eu não preciso de certeza absoluta, eu só preciso de uma boa probabilidade com uma relação boa de risco-retorno. E isso, para mim, ele tem. Mesmo que os retornos venham diminuindo a cada ciclo, o que é natural, quanto maior ele fica, mais difícil é crescer. Mas mesmo assim, ainda é muito interessante. Então, no fim, não tem nada de ideológico por trás. Não tem nada de filosófico. Não tem nada de liberdade financeira revolucionária. É só uma escolha prática. Eu vi um padrão
aceitei que ele existe e resolvi usar, sem romantizar, sem transformar em identidade, sem precisar defender. E talvez isso seja o mais importante. Eu não preciso estar certo sobre o Bitcoin. Eu só preciso que ele continue sendo útil, do jeito que ele já foi até agora. E se um dia parar de ser, não tem problema também.